Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o Prof. Gil. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe. Na aula de hoje falaremos sobre gêneros textuais. Roda a vinheta, produção. Afinal, o que é gênero textual? Gênero textual é um tipo de texto que circula socialmente. Ele está inserido na sociedade em diversos contextos. Um texto, para ser considerado gênero, ele tem que ter duas características: estrutura específica e função social. A estrutura específica diz respeito à construção e disposição do texto, e a função social é um meio pelo qual ele circula. Por exemplo, quando a gente pensa em bula de remédio, toda bula é igual. Muda-se o nome do remédio, o laboratório de origem, mas em toda bula de remédio sempre você vai encontrar a composição do medicamento, as contraindicações, para que ele é indicado, qual é a posologia, e o mesmo vale para uma receita, por exemplo. Toda receita tem os ingredientes que vai na receita, o modo de preparo, algumas observações de forno, de temperatura. Toda receita ela sempre vai ter a mesma estrutura. Muda-se o tipo de alimento que está sendo feito, porém a maneira de escrever uma receita é sempre a mesma. E o que vem a ser a função social? Função social diz respeito ao meio pelo qual o texto circula. E aí a gente não pode deixar de falar da tríade: suporte, gênero e esfera social. Ok? Tríade, os três juntos, ok? Ou seja, todo gênero tem o seu suporte e a sua esfera social. Por exemplo, na esfera familiar encontram-se alguns tipos de textos comuns no dia a dia. Por exemplo, uma lista de compra. Cada família tem o seu tipo de lista, a sua maneira de organizar essa lista de compras, mas de uma maneira geral, as listas de compras têm sempre a mesma estrutura. O alimento que vai ser comprado, a quantidade que precisa, toda a conta de luz sempre traz as mesmas informações: os dados do consumo, a data do vencimento, o valor que foi consumido naquele último mês, quem é a fornecedora da eletricidade, quem fornece energia para aquela casa, o nome do endereço, o nome do responsável pela residência. Muda-se a cidade, muda-se a fornecedora de energia, mas a conta de luz é sempre a mesma. É muito comum confundir charge com tirinha ou charge com cartoon, ou tirinha com histórias em quadrinhos. Cada um desses são tipos de texto diferentes, com uma finalidade diferente e com uma proposta de construção diferente. O cartoon se difere da charge por ser atemporal. Se pegar um cartoon de 5 anos atrás, ele terá ainda sentido hoje e terá sentido daqui a 5 anos. Por isso que a gente diz que ele é atemporal. A charge, por sua vez, trata de temas do cotidiano, alguma personalidade, algum político, algum acontecimento mundial, portanto ela é temporal. Uma charge tem sentido hoje, mas pode não ter sentido daqui a um mês ou daqui a 2 meses. Certo? Lembrando que nas características, a charge e o cartoon têm características parecidas na construção: pouco texto e recurso visual de desenho ou imagem. E ambos fazem o contraponto entre texto e imagem, um contradizendo o outro. A tirinha já é uma sequência de quadros numa linha com começo, meio e fim. E por último nós temos a história em quadrinhos, que é a organização de uma história mais longa em forma de quadros, que dá destaque para a fala dos personagens e também para algumas cenas ou alguns acontecimentos sem fala. Certo? Na esfera virtual, por exemplo, nós temos o e-mail, temos as redes sociais, o YouTube, o Twitter, o blog. São tipos de texto que circulam na esfera virtual. YouTube, na verdade, ele está muito mais para um suporte do que exatamente para um gênero, porque dentro do YouTube a gente encontra videoaulas como essa, encontra-se sketches de humor, filmes, documentários, stand-up comedy. Ou seja, o YouTube hoje ele é uma plataforma, né, que serve de suporte para vários tipos de textos ou para vários gêneros audiovisuais. Na esfera literária, nós temos as histórias em quadrinhos, os contos, os romances, a poesia. Na esfera comercial, toda a nota de compra.
Não importa a loja que você faça a compra, a nota é sempre a mesma. Tem a identificação do produto que foi vendido, a quantidade de produto que foi adquirido, o valor da compra, a data da compra. Na esfera profissional, por exemplo, uma folha de pagamento sempre traz as mesmas informações. Mostra o empregador, mostra o empregado, o valor que a pessoa recebe, o salário base. Temos ainda a esfera jornalística, talvez considerada a esfera mais rica, até porque o jornal, que é o nosso suporte, dentro desse jornal a gente encontra vários tipos de texto. Nesse exemplo ao lado nós temos uma reportagem e a charge. E observe que em torno desses dois textos há outros tipos de texto. Carta do leitor, horóscopos, classificados. Ou seja, a esfera jornalística é, sem dúvida, uma das esferas mais ricas e o suporte jornal é o tipo de suporte que mais oferece, que mais disponibiliza tipos de textos diferentes, gêneros textuais diferentes. Mas afinal de contas, qual é a importância de saber o que é gênero textual? Saber o que é gênero textual e principalmente identificar a diferença entre um gênero e outro facilita na compreensão e na interpretação de texto. Mas isso é conteúdo para uma próxima videoaula. Não se esqueça de dar seu like, compartilhe esse vídeo e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Um forte abraço e até a próxima videoaula.